Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. 24Cast, se você não sabe, chegou agora. É um podcast que a gente roda aqui desde 2018. A gente passa por aqui semanalmente com assuntos ligados a Bitrix 24. São muitas temporadas, mais de 200 episódios. Já passou por aqui muita gente fera. Tem gente fera que volta aqui, inclusive. A gente já falou sobre vários temas. E esse ano a gente também está no formato videocast. Se você está no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se puder dar um like no vídeo, sempre bom para nós, para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Se você está no Spotify, queria te pedir um presente aí. Deixa 5 estrelinhas para a gente também, tá bom? Agradecer muita gente que dá feedbacks bem bacanas aqui pra gente sobre o conteúdo. E se você tiver ideia de pauta, manda pra gente também. É sempre uma honra, sempre um prazer receber ideias e poder colocar no ar aqui assuntos, tá? São muitos anos, então são assuntos que vão, assuntos que se repetem, assuntos que se aprimoram ao longo do tempo, né? O Bitrix nos ajuda nisso, tem sempre coisa nova e é sempre muito bom. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conexão Santa Catarina BH, falar com meu amigo que já passou aqui mais de uma vez, acho que foi 3 vezes, de repente ele pode pedir música aqui, lá fantástico. E aí, meu amigo William, bem-vindo aqui ao nosso 24Cast, segunda ou terceira vez? Grande Romualdo, obrigado aí pelo convite. Tá? É a segunda vez, né? A gente gravou um Ai, do Bitrix do 24 Bitrix tá Sign, saindo. né? E Verdade. estamos voltando agora aí para a gente falar desse assunto bem legal aí. Nós vamos Legal, falar cara. hoje. Bem-vindo, Obrigado né? aí. Aí na próxima, terceira, eu já venho assim, já com a música, tá? Já vem com a música. Já vem com a música. Já venho com a Isso aí é música de uma. tocar. É isso aí. Bom, o William, pra quem não conhece, eu vou achar o episódio aqui que a gente falou, já mando o número aqui pra galera, mas o William também é um parceiro Bitrix, né? É da Gaia, tá lá em Minas Gerais. Fala um pouquinho da Gaia aí pra quem de repente não conhece. Ele também tá lá no grupo, na comunidade que a gente tem lá, que a gente tem não, que é a comunidade gerenciada pela BR24. O William também é bem ativo lá apoiando a galera. E, bom, aqui a Gaia Consulting também é um Gold Partner Bitrix 24 aqui no Brasil, né? Estamos localizados em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fazemos diversos projetos aí, temos bastante clientes no mercado, né? Estamos aí agora nesse novo projeto que é o B24 Club, junto aí com a CRM Think, com a BR24, fazendo uma comunidade bem legal aí para poder alavancar ainda mais, né, esse nosso ecossistema do B24. E estamos aí Sim. agora para trazer um assunto bem legal para a gente poder cada vez mais amadurecer os usuários, trazer novas experiências e demonstrar o quão grande é esse sistema. Legal, ó, você passou por aqui em julho de 2023, mais exatamente dia 21, e a gente falou lá no episódio 212 sobre Bitrix 24 Sign. Já faz um tempinho, né? Cara, O a gente pessoal trouxe... gostou muito daquele episódio lá, inclusive tive Foi bons muito feedbacks aí, bom. o pessoal que usou muito. Hoje, cada vez mais, né, expandindo aí o uso do Bit 24 Sign, a gente tem usado bastante. Sim, ele foi amadurecendo, né? Hoje a gente vai falar sobre campos personalizados. O quão poderoso isso torna o Bitrix 24, né? Porque o Bitrix ele tem essa característica muito forte de flexibilidade, de você poder criar campos sem poder colocar nada na mão de código, né? E isso você consegue fazer em várias camadas e entidades e tal. Queria primeiro te ouvir, o que você acha disso? Você que trabalha também com outras tecnologias, né? Vale dizer, a Gaia também tem uma outra frente. Quando você vê esse tipo de personalização que o Bitrix permite, o que te remete, você que também atende os clientes, o quão te deixa, como é que eu posso dizer uma palavra boa? Autônomo, né? Porque dá uma autonomia poderosa para a gente, para os clientes, né? Eu falo que você até ouvi isso de você um dia no vídeo, não vou me lembrar agora qual, que um dos grandes diferenciais do Bitrix, principalmente na parte CRM, é esse poder de criar campos personalizados, essa Sim, customização que o Bitrix 24 permite, dificilmente você acha isso em outros CRMs, né, em outros sistemas. E isso ajuda demais quando você tem que customizar, falar de automação, levar detalhes de um lado para o outro, trabalhar com situações temporárias, isso ajuda muito, né? A gente usa bastante aqui, eu até brinco que eu falo com o pessoal, vamos lá, primeiro todos os campos que usam, depois os campos que talvez a gente vai ter que usar numa automação, outra que é bem específica para isso. A gente tenta até criar o mínimo possível, né, para não bagunçar muito, mas a gente usa muito essa questão de criação de campos personalizados dos mais diversos possíveis. sim. A gente vai explorar um pouco mais isso dentro da camada de CRM, mas hoje, basicamente, o Bitrix permite em quase todas as entidades, né? Fatura, se eu não me engano, orçamento, tarefa. Tarefa tem uma questão lá que só a partir da versão professional, né? E lead, contato, deal, basicamente quase todas as entidades, né? Mas você falou uma parada aí,
quando você estava terminando sua fala, que é bem importante, é quantidade de campos criar. Já vamos até entrar nesse assunto, né? Isso é uma coisa também que torna perigoso, né? Também é uma certa armadilha, né? Porque eu vejo que muitas vezes os clientes saem criando um monte de campos, sem pensar, sem estruturar, e aí às vezes um campo fica, tipo, já peguei cliente que tinha 4, 5 campos CNPJ, o mesmo campo, né? Então isso também é um certo cuidado que precisa ser tomado. Sim. É até legal essa questão dos campos, aí a gente ter esse controle de quantidade de campos e principalmente também saber aonde alocar determinado campo, né? Como você mesmo falou das entidades CRM, então a gente fala ali, Sim. a gente tem os deals, os leads, contatos, empresas, e a gente precisa saber muito bem o que é o campo do cadastro do cliente, ou seja, aquele que vai estar referindo só o contato, a empresa como uma característica de documentação do cliente, endereço do cliente, especificidade do cliente, e o que é do atendimento, o que é que vai no negócio, o que é que vai no lead, porque às vezes dá uma misturada nisso daí, e aí se perde informação no histórico, ou vai estar alocado no lugar errado. Então, eu acho que um dos principais pontos é entender aonde criar. E o quantitativo também, né? O Bitrix é uma coisa que é muito legal. Ele permite ordenar, né, os campos. E aí, nas nossas implementações, a gente sempre tenta separar. Então, se eu crio um campo que ele é específico para um tipo de processo, eu tento fazer uma ordenação diferente, para que a gente consiga também até depois identificar e mapear isso daí. Olha as dicas, tem dicas boas. Eu vou pegar duas coisas aí que você trouxe. Essa questão da onde está o campo é uma característica básica de banco de dados. Então, se o campo se refere ao cliente, é interessante que o dado fique lá, porque ele vai ser único. Quando você cria, por exemplo, um campo de CNPJ no deal, você às vezes tem o mesmo cliente, várias vezes o mesmo deal, então não faz sentido estar lá. Uma coisa que você pode usar, né, já começando aqui com as dicas, é você cria esse campo também lá, só para poder preencher, e você vai lá tem uma automação chamada obter dados do cliente. Aí você leva o dado para lá e você deixa eles nos dois lugares. Então, esse lance de obter dados já é uma dica para você não ter que ficar criando campos em todas as entidades, né? Campos iguais. Essa é a primeira dica. A segunda dica, né, que a gente usa bastante aqui, quando a gente cria as sessões lá, a gente cria o nome entre chaves ali. Então, por exemplo, ClickSign, eu tenho os campos de ClickSign, eu queria entre chaves todos os campos de ClickSign e o nome deles. Então, sei que aqueles campos referem a ClickSign. Sei lá, campo de nota fiscal, quando a gente precisa. Então, a gente coloca entre chaves, ou até poder ser entre parênteses, qual é a seção que se refere. Isso ajuda bastante a gente ter um maior controle dos campos, sabe? E é legal, a gente usa o extrator de vocês também, né? Aquela questão lá dos dados, para buscar esses dados para extrair, você ter a entidade, se onde está o dado, ajuda para se você vai exportar, se você for usar uma API, né? Então, isso é muito importante, essa identificação realmente de onde são a origem desses campos. Muito legal. Uma coisa interessante também que a gente fala muito ali é da questão dos campos que vão ser originados para algum tipo de comparação. O Bitrix, por ser global, então, alguns campos de documento, eles não são característicos. Então, a gente tem muito característica do Brasil do padrão do CPF e CNPJ. No mundo não existe um CPF ou CNPJ, são outros documentos, né? A gente costuma criar muito isso. E aí é legal para quem trabalha, principalmente com planos do consultor de fluxo de trabalho, né? Ou seja, do professional para cima, a gente consegue construir validações, verificar se existe duplicidade de CPF, CNPJ, não deixar com que isso apareça ali, validar se o CNPJ foi digitado correto, se não tem letra, se a quantidade de caracteres está correta. Então, isso é bem legal também a gente poder personalizar esse ponto, de ter esse monte de validações. Então, a mescla, né, de campos personalizados com as automações do Bitrix. É verdade, dá um poder realmente mesmo. E outra coisa, a criação desses campos personalizados, é legal que você tem vários caminhos. Você pode criar de dentro do formulário direto, você está lá. Claro, você tem que ser um administrador. Se você tiver lá, por exemplo, num campo lá no formulário de empresa, você já cria o campo por lá. Se você gosta de fazer por configurações, você vai lá em configurações e cria por lá. Vale lembrar que internamente o nome do campo ele é outro, né? Ele tem lá um CO, underline, um F e tal. Vale lembrar isso, principalmente quem usa via API, essa coisa toda. E aí uma característica hoje do nosso extrator, né, que é a nossa ferramenta de extração de dados, ele pega esses campos específicos também, né? Exatamente. E eu falo outra coisa, uma coisa muito importante para todo mundo, a gente fala de campos personalizados, mas os campos nativos permitem personalização, mas é muito importante não editar o nome desses campos, porque a gente vai localizá-los, ele tem uma identificação padrão, e às vezes se você modificar o nome, eu não acho ele uma automação, não acho ele em então, eu quero criar o nome fantasia, e aí não muda o campo nome, vai lá e cria o campo nome fantasia para não ter essa diferenciação depois. É muito importante isso também, tá? Quem está praticando
personalizando o Bittrex. Boa, boa. Bom, a gente vai encher de sugestões aqui hoje, né? Além de falar um pouco sobre isso, a gente vai deixar sugestões. Eu queria falar um pouco, eu já falamos de entidades, né? Onde esses caras estão, mas eu queria falar um pouco dos tipos de campos, que isso é legal também. O Bittrex, ele tem várias possibilidades lá de tipo de campo. Eu vou abrir aqui a minha colinha. Tem um material que a gente vai deixar aqui no descritivo do episódio, que explica certinho cada um deles, né? Deixa eu achar aqui. Não é esse material. Se você lembrar de cabeça, quiser colocando aí, eu sei que tem o série, né? Eu vou lembrar aqui mais ou menos, mas aí gosta do eu sei que são muitas opções. Nós estamos falando do série, que é o comum, campo do texto aberto, mas você tem data, hora, que é a diferenciação, você pode mesclar data com data, hora, número inteiro. Isso é muito legal para você diferenciar. Às vezes você vai usar um ID, por exemplo, vai usar um campo de número. Campos do tipo, e é legal, tem campos vinculados a outras entidades. Então, eu posso personalizar um campo para eu associar a um contato. Eu preciso buscar um contato e colocar em outro lugar, dentro de um deal. Eu vou lá e consigo uma empresa ou uma SPA. A gente cria muitas SPAs aqui para cadastros. Tá? Eu preciso pôr um cadastro de empresas parceiras. Aí ele vai lá e quer ter só um cadastro de empresas parceiras. Vai lá criar uma SPA para isso e você pode criar um campinho lá no negócio para você associar. Então, isso é muito legal. Né? Então, dá para criar campos associados a departamentos do Bittrex também. Então, tem vários tipos. Eu vou pegando aqui o resumão geral. Você pode ter campos múltiplos, isso é legal. Então, tipo, naquele campo lá, você pode dizer que você pode ter opções múltiplas. Você pode ter um campo do tipo lista, né, que ele vai lá e escolhe. Então, você quer o quê? Você cria um campo estado, aí tem lá São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e tal, você pode escolher. Você tem esses campos vinculados. Esses campos vinculados, talvez valha a pena explorar, porque eu vejo que pouca gente que talvez não conheça o Bittrex avançado usa, né? Que é realmente a possibilidade de você ir lá e criar um campo vinculado à empresa. Por exemplo, você quer uma coisa legal? O Bittrex, ele não tem lá uma característica de multi-empresa, não é a característica dele. Mas muitas empresas vendem para grupo empresarial. Então você pode criar lá na empresa um campo chamado grupo empresarial. E esse campo é vinculado à própria empresa. E aí você procura, vamos pegar lá o caso Pão de Açúcar. Aliás, Pão de Açúcar, cara, eu preciso deixar uma menção aqui, né? A gente perdeu agora recentemente o Abílio Diniz, que foi uma grande referência para mim. Um dos livros dele que eu li, o primeiro dele, da bibliografia dele, que conta do sequestro e tudo que ele venceu e a mudança que ele teve de vida, mexeu muito comigo, foi importante para minha vida. Vamos deixar aqui extremamente registrado aqui, né, as nossas condolências, porque esse cara deixou um legado, talvez vai ser visto muito lá na frente, mas ele mudou totalmente o varejo, né, no Brasil. Vale mencionar. Muito boa essa homenagem. Também li o livro dele, do Abílio Diniz, cara sensacional, um exemplo de empresário aí, um cara que fez grande sucesso aí no Brasil, São Paulino, assim como eu. Então, cara, show de bola. Verdade. Então tá aqui, tá mencionado. Então estava comentando do exemplo do Grupo Pão de Açúcar, que você pode então criar lá na empresa um outro grupo da empresa e vincular da própria empresa. Como poderia ser um campo de, sei lá, responsáveis por compra, vinculado a contato. Então o Bittrex permite você fazer muita coisa. Então eu peguei minha colinha aqui, tá, William? Tem campo tipo série, que é um campo de texto normal, número, né, que é inteiro, campo número inteiro ou número aberto, sim ou não, que seria um campo booleano, para quem conhece banco de dados, um campo de data, com hora, inclusive, tem essa opção, um campo de money, dinheiro, um campo de link, que é muito legal, porque às vezes você quer registrar o link, né? Por exemplo, a gente tem integrações aqui, a gente tem uma integração aqui com a RD Station, que a gente traz o link do cadastro no RD Station, e a gente traz um link, é um campo de link. Endereço do Google é um tipo de campo, né, do Google Map. Reserva de recurso é outra opção. Lista, que eu já comentei aqui. E arquivo, que é muito usado. Né, a gente usa muito nos projetos, né? Fazer anexo lá. Vincular tanto ao dicionário de CRM quanto a outros elementos de CRM, como o SPA, como o fluxo de trabalho. Isso aqui dá um poder para o Bittrex impressionante, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Muito. Igual você falou, um poder gigante de personalização. E eu queria até fazer um detalhe a respeito de um item que você comentou, que é os arquivos. Aqui a gente usa muito o campo de arquivo. Eu tenho processo desenvolvido de compras. O fluxo inteiro vai desde uma solicitação com ordem de compra, a chegada de nota fiscal, boletos. Então, é muito arquivo dentro de um processo. E aí é legal isso daí, porque você tem como separar todos os arquivos, né, bonitinho ali dentro do campo. Você cria campos personalizados para separar esses arquivos, documentação, fotos. E tem uma coisa muito legal, que aí eu vou
mencionar a automação mais uma vez aqui, que é o quê? A gente, às vezes, o arquivo ele fica grande por ser uma imagem, ele não fica bem legal ali na disposição do card. E aí o Bitrix, ele permite, ele tem uma automação, depois para quem não quiser, não conhecer, a gente pode até falar melhor disso, mas ele tem uma automação que ele permite pegar aquele arquivo, salvar em uma pasta e voltar o link daquele arquivo para dentro do campo. Isso é muito legal, eu uso muito isso aqui para onde tem muitos arquivos. Eu tenho um processo aqui de uma construtora que ela tem controle de caixa de obra. Então eles vão lá, vão direto prestando conta de compras, aí vem várias notinhas, né? No celular, vai lá no celular, bate, preenche o formulário e vai prestando conta. Só que aquilo fica muito grande. Então a gente fez uma automação que a gente pega o arquivo, joga numa pasta, e dessa pasta volta com um link. E aí esse link vai ocupando diversos lugares, aí fica melhor visível. Eu clico no link, abro, e ainda é possível trabalhar a permissão de acesso daquele arquivo. Então, para a gente que tem a questão da LGPD, em alguns momentos você tem que restringir quem vai ter acesso a uma documentação do CPF, alguma coisa. Então é legal você também poder, tanto pelo link quanto o campo também tem a permissão, né, de qual usuário vai acessar aqui. Isso é uma coisa legal que poucos CRMs têm, porque o Bitrix estava aqui na pauta, mas já antecipando, porque o Bitrix tem vários níveis de permissão de acesso, né? Tem o nível de tela, ninguém acessa a tela, beleza. E tem um nível do campo, né? Dizendo que você pode dizer, ó, esse campo aqui, o Romualdo enxerga, mas o William não, ou vice-versa, principalmente ali em empresa. Isso é muito legal. A gente usa muito isso aqui para fazer alçada. Às vezes o gestor quer dizer o seguinte, ó, tem uma faixa de desconto, se passar desse desconto, quero que caia para mim. E aí um campo ali de aprovo sim ou não, quando passa do desconto, vai para uma fase de alçada, troca o responsável para o gerente, fica aqui essa dica também, e aí o gerente que tem acesso a esse campo, ele vai lá aprovado ou reprovado. E aí o vendedor nem vê esse campo, porque ele fica internamente. Então você vê o quanto de possibilidades que você tem usando os campos, né? Muito. E é exatamente isso daí. Essa questão de poder ocultar o campo, porque tem muito disso, né? Você vai ter um campo ali que é realmente uma permissão muito mais criteriosa de quem pode ver ou não, né? Sigilosos, de dados sigilosos, né? O bom do Bitrix, eu sempre falo isso, né? O Bitrix adapta a sua empresa. Então, se a sua empresa tem ali um processo onde você tem suas especificidades de até aqui eu posso abrir, até aqui eu não posso, os campos personalizados ajudam muito nesse sentido. É verdade. E tem o último aqui que é vinculado a sessões de blocos de informações e vinculado a elementos do blocos também, que está ali muito ligado a fluxo de trabalho. Então isso, de fato, deixa o uso do campo bem poderoso. E tem ainda falando ali sobre a característica dentro do campo, né? Ele tem, né, que você já colocou quando você cria o campo, a ordenação, a questão de nome por línguas. Então, se você usa o Bitrix e tem sede em outros países, você pode ter um campo ali com o nome no Brasil e o nome em inglês ou em outras línguas também. O nome, né? Se ele é obrigatório ou não, aqui cabe um mero cuidado aqui na obrigatoriedade. Por quê? Se você colocar obrigatório aqui, ele vai ser obrigatório sempre, em qualquer lugar. Então, lá no DIL, tem um negócio bem legal que você consegue colocar obrigatoriedade por fase, né? Então, às vezes, você pode mesclar isso, né? Por exemplo, tem muita empresa que pede o CNPJ só no momento da venda. Se você colocar o CNPJ obrigatório, ele vai ter que pular do início, né? Então a gente faz esse joguinho lá. Ele anda com o negócio, quando chega numa fase, fala, agora aqui é obrigatório. Aí ele preenche lá e eu mando para a empresa. Então são dicas aí. Isso aí faz muita diferença, realmente você determina. Como critério padrão, eu prefiro falar, pessoal, deixa aqui não obrigatório na criação dos campos, né, onde cria-se os campos. E lá dentro do card você fala, ó, vamos definir onde, que etapa vai ser obrigatório, não, porque isso muda muito, os processos mudam, né? Então é mais prático fazer esse tipo de configuração. Sim, concordo também. E aí tem se ele é múltiplo ou não, que eu já tinha sugerido, se ele vai aparecer no filtro ou não, isso aqui é uma coisa que muita gente também não saca, né? Porque os filtros lá, você pode tirar, às vezes você tem um campo, um dado que você não quer que ele seja filtrado, você pode colocar, e se ele vai ser mostrado na lista ou não, que a lista é quando aquela outra forma de visão, né? Então, de fato, ele tem muitas caracterizações. Esse detalhe da lista, Romualdo, eu acho que assim, esse é o principal ponto, porque às vezes as pessoas criam um campo, e aí é aquilo que a gente falou, né? A gente organiza ali a visão do layout do card. E aí você não quer que alguns campos apareçam. Se você põe lista, ele aparece. Então isso é muito importante ter essa situação. A questão da lista, até para exportação de dados, é muito legal ter essa atenção. Né? Se você vai deixar esse campo exibido, tanto na questão de lista quanto na questão de filtro.
Boa. Tem um valor padrão também, né? Às vezes você quer ter um valor padrão lá. E lembrando, óbvio, né, que vale registrar que você pode excluir também o campo, né? Uma coisa que eu também uso aí como dica, quando eu tô com dúvida, né, se eu vou excluir aquele campo, eu coloco também entre chaves lá, excluir. Eu não excluo direto. Validar se é para excluir. E aí eu deixo ele lá assim. Porque alguém falou, cara, mas tá estranho, tá aqui validar para excluir e eu tô usando. Aí eu consigo descobrir que alguém tá usando aquele dado. Essa é uma prática muito legal. A gente pega, às vezes, implementações no meio do caminho, né? Tipo, em alguns clientes. Aí, a primeira coisa que eu falo, se eu vou lá, pego a lista de campos, aí eu vejo também bagunçado, exporto aquilo para um Excel, que dá para eu copiar e colo, né, no Excel, e aí eu meio que marco lá e converso com as pessoas. O pessoal tá usando? Não tá? Ah, eu acho que não. Então tá bom. Então vou marcar aqui, ó. Descontinuado e não excluo. Eu deixo lá descontinuado. Se amanhã passou anos, aí ninguém deu falta, ok, mas eu sempre tento trabalhar nesse sentido também, porque uma vez que você exclui um campo, você exclui dados, então isso é muito importante ter essa atenção. Eu coloquei aqui na nossa pauta para falar também sobre cuidados nessa flexibilidade também. Acho que a gente já foi falando muitas coisas aqui. Tem alguma coisa que você lembra de, mais cuidados? Eu lembrei de um aqui, você vai pensando, esse lance de quantos administradores tem na tua empresa, sabe? Isso é um cuidado até maior, porque às vezes se todo mundo criar campo, o negócio fica sem uma gestão, né? É um cuidado que tem que ter, talvez, uma ou duas pessoas, porque essa pessoa que for criar, ela tem que sempre verificar se aquele campo já não existe também, né? Não só simplesmente sair criando, ver o critério, ver qual a entidade que ele tem que estar. E acontece também, né, infelizmente, que as empresas é normal, muda as cadeiras, então às vezes tem uma pessoa, aí vem outra, ele sai criando campo sem avaliar, então é um baita do cuidado que você tem que ter, né? Eu falo muito isso, eu falo para todo o pessoal, o seu usuário de utilização, ele tem que ser de utilização. Eu até falo com alguns, dependendo do tamanho da empresa, né? Eu falo, deixa um usuário administrador para você, quando precisar de alguma configuração, você loga com ele, faz e sai. Mas deixa o seu usuário como administrador justamente para evitar esses acidentes. Eu já tive acidentes, por exemplo, de um usuário administrador ir lá, ele queria mudar o dado do campo, ele clicou na engrenagem e mudou o nome do campo. E aí gerou um baita de um trabalho depois para localizar o que aconteceu. Então, é uma atenção que eu acho que faz muito sentido o que você falou, dado com a quantidade de administradores e quem é o administrador, não só por causa do campo, mas diversas outras situações que podem ser modificadas e foram configuradas ali para ter um processo padrão. Sim, outro cuidado, né? Já aconteceu com um cliente nosso que teve que auditar para descobrir. O cara vai lá, tem uma lista, né? Por exemplo, tem a lista lá de fonte, né? Como é que esse cliente chegou aqui? Foi por indicação, WhatsApp, RD Station e tal. E aí uma pessoa foi lá e mudou esses nomes. Ele foi lá e apagou coisas, mas não poderia, porque ele perdeu toda a referência, perdeu. Então, o ideal também é quando você tem a lista, ou você cria um novo, né? Tenta olhar certinho, porque você tem uma base histórica, você não pode simplesmente sair mexendo, né? Então, isso também é outro cuidado que tem que se ter, né? O que a gente falou, né? Excluir dados, excluir um campo ou modificar uma opção de lista, você está modificando um histórico para trás, então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, como você falou, são relatórios, são informações importantes ao longo do tempo, né? Eu costumo sempre falar, pessoal, um dos primeiros passos, né, quando você começa a usar o Bitrix, você fala, defina suas fontes. Poucas aqui, mas já defina elas. E fala, pessoal, isso aqui são fontes, não é para você colocar um negócio muito genérico, não. Um negócio muito específico, na verdade. É um negócio um pouco mais genérico para você entender a origem daquilo ali e você sempre vai trabalhar daquela forma. Vai só acrescentando, mas excluir é melhor. Boa. Para fechar aqui, a gente está chegando aqui na finaleira, um lembrete bem bacana é que os campos personalizados, eles também podem ser utilizados para geração de proposta ou contrato, e que isso é muito legal. Então a gente usa aqui, né, muitos clientes usam, que é gerar a proposta diretamente do Bitrix. Se você tem um campo específico, ele também pode ser usado, e aí também é mais um poder porque o Bitrix enxerga como um todo, né? Não é só aquele campo. Então também você pode pensar nisso, né? Cara, isso é fantástico isso daí, porque, como você falou, você vai gerar um contrato, então tem campos que são muito específicos. Eu vou falar de uma particularidade que às vezes as pessoas não conseguem entender. A gente fala muito de endereço, né? Criar um campo de lista para estados e tal, e a pessoa fala, mas o Bitrix já tem um campo de endereço. Só que esse campo de endereço do Bitrix, às vezes, ele não te permite algumas coisas, como relatórios, né? Então, a gente tem como padrão criar campos personalizados atrelados a endereço. Então, a gente cria lá o logradouro, né, o bairro, estado, CEP, e aí o estado já tem uma lista com os estados padrões do Brasil, né?
que ajudam nesse quesito, de já sair no documento bonitinho do jeito que a gente precisa. Né? E outros campos. A gente cria, por exemplo, o contrato precisa sair lá o valor por extenso. Então, quando você, às vezes, num fluxo de trabalho mesmo, ou numa obrigatoriedade, você vai lá e coloca lá o valor numérico, mais o valor por extenso, e isso já vai preenchendo toda a documentação, né, seja de contrato ou seja de proposta, do padrão que você precisa. Realmente fica bem legal. A gente também tem aqui, é uma integração com a Receita Federal, que inclusive você usa esse app, né? Que a gente cria os campos também, tudo separadinho, e você tem, além do endereço que você mexe lá como quiser, tem o endereço original lá da Receita, que é um campo separado. Você pode fazer segmentação, você pode fazer lista, né? Por exemplo, eu quero saber quantos clientes eu tenho para o estado de São Paulo, no estado, sabe? Então tudo ajuda, né? Essa flexibilidade te deixa ir muito longe, né? Depende da sua criatividade. Uma dica legal aqui, que a gente às vezes costuma acontecer, algumas pessoas não usam o módulo de leads, usam diretamente o módulo de negócios, né? Só que quando você usa o módulo de negócios, você usa todos os contatos e você não sabe se um contato ele é um cliente ou se ele não é um cliente, né? Seu ali. Então, às vezes, a gente usa um campinho ali para ir lá e numa automação falar, quando ele converter, eu sei, quando eu ganhei um negócio, eu sei que aquele cliente aquele contato, ele é um cliente de verdade, ele já tem uma negociação, então isso é muito legal para você fazer isso que você falou, quero tirar um relatório de saber quem é meu cliente, quem não é meu cliente. Então isso é importante você poder usar esse campo para esse tipo de segmentação também. O que a gente faz aqui, a gente tem a classificação, tem um campo lá na empresa, classificação, né? E uma delas, se ela é cliente, se é prospect e tal, e quando fecha um negócio, a gente vai lá e coloca como, ele muda a classificação para cliente, e eu crio também um campo lá chamado data da última compra. E aí toda vez que ele fecha um negócio, eu gravo também lá a data do último pedido, porque aí eu consigo saber quanto tempo ele está sem comprar aqui com a gente. Aí a gente tem uma ação aqui de CS para isso. Então você vê, cara, a gente vai longe, são ideias, são possibilidades, e fica aí para nossa audiência pensar também. Se a gente for falar aqui de possibilidades, bits, de cases que a gente tem, são gigantes, né? Bom, acho que a gente vai ter mais encontros para poder falar disso daí, mas o importante é o que a gente está trazendo aqui, né? O quão poderoso é o Bitrix, com um pequeno detalhe que a gente falou que são os campos personalizados, a infinidade de possibilidades que a gente traz de customização, de atender bem a todos os segmentos de negócio. Legal. A ideia principal do 24Cast é isso, trazer insights, trazer possibilidades, né? Às vezes a gente não vai mais profundo, mas eu vou deixar alguns materiais que tem lá no Helpdesk, vou deixar aqui no descritivo desse episódio, que aí você pode ir lá e analisar. Mas a gente deixou várias sacadas, vários insights aqui para você, mesmo se você está chegando agora no Bitrix, ou se você já é usuário, talvez não tenha pensado em algumas coisas que nós, como nosso time, estamos no front aqui, a gente usa o Bitrix em vários projetos diferentes, perfil de empresa diferente. Ô William, quero te agradecer, cara, mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui gravar comigo. Você sabe que você é da casa. A hora que tiver sugestão de tema, traz para cá, vamos trocar ideia. A gente tem o ano inteiro aí para trazer conteúdo, e deixa o meu abraço aí para todo o time da Gaia. Com certeza, cara, eu que agradeço aí pela oportunidade, é um prazer sempre estar aqui presente aqui no 24Cast. Um abraço para todo mundo da CRM Think também. E tamo junto. Com certeza tem bastante tema aí pra gente falar, e a gente vai falar bastante aí durante o ano. Fechado. Galera, abraço. Galera, estamos chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui toda quinta. Se você está aqui no YouTube, né, lembrando que esse conteúdo está nas duas plataformas. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Tem uma série de conteúdo aí que a gente tem lançado com bastante frequência. E se você está pelo áudio, se você está no Spotify, deixa umas estrelinhas aí pra gente. Obrigado pela tua audiência e a gente se fala ou se vê no próximo conteúdo. Abraço.